E para compartilhar essa palavra, eu queria que vocês prestassem atenção nesse texto que se encontra no livro de Mateus, capítulo 20, do verso 29 ao verso 23, que diz assim: Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu a Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: O que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles. Imediatamente, eles recuperaram a visão e o seguiram. Esse texto fala de uma cura física, de um momento em que Jesus toca nos olhos daqueles cegos e eles passam a ter visão. E eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque eu vou construir um paralelo com vocês nessa noite. E eu queria que vocês prestassem atenção nos personagens que eu trago dessa história. Que a Bíblia fala desse texto onde os 2 cegos estavam à beira do caminho e Jesus vinha com a multidão e os encontra naquele momento e traz a cura para eles. Obviamente que eu sei que o Senhor é um Deus que cura, que ainda hoje faz milagres e por isso nós clamamos ao Senhor, nós clamamos por cura física. Mas hoje eu queria compartilhar com vocês algo que vai além do físico, algo que está relacionado com o nosso emocional, que está relacionado com o nosso espiritual. E aí eu vejo nesse texto 3 personagens principais. O primeiro personagem que eu vejo nesse texto é a grande multidão. A grande multidão. Eu gosto quando a Bíblia fala, principalmente na época que Jesus esteve aqui na terra, que as multidões o seguiam e que Jesus estava ali no meio da multidão. E em muitos textos, a gente observa características dessa multidão. E aí a gente vê e a gente tira ensinamentos da multidão. O primeiro personagem que eu vejo é a grande multidão que seguia Jesus. E quem era essa multidão? Pessoas que, em momentos, eles gritaram por Jesus, eles ovacionaram o nome de Jesus. Eles caminharam com Jesus durante o tempo que Jesus esteve aqui na terra, durante os 3 anos de ministério que Jesus passou aqui. Essas pessoas, a grande multidão que estava com Jesus, via os milagres que Jesus fazia, via as curas, via as vezes que Jesus expulsava os demônios das pessoas. E essa multidão estava ali também em Jerusalém, quando Jesus entrou naquela entrada triunfal de Jerusalém, dizendo: Hosanas ao rei, Hosanas ao rei. Mas essa mesma multidão que fazia isso, que caminhou com Jesus, que viu Jesus entrar em Jerusalém, que viu a vida de Jesus, foi a mesma multidão que outrora falou e disse: crucifica-o, crucifica-o, nós preferimos Barrabás. Se nós formos olhar no dicionário, o significado de multidão significa um aglomerado de pessoas que podem fazer parte de um conjunto ou não. E aí a gente começa a observar que, do ponto de vista da multidão, as pessoas, elas andam juntas, mas elas podem não ter o mesmo propósito. Elas caminham ali para um lado, de um lado para o outro, mas elas não obrigatoriamente estão firmadas na mesma base de vida, no mesmo propósito, na mesma história. São pessoas que podem caminhar ali juntas, mas que são indivíduos completamente diferentes, com perspectivas de vida completamente diferentes. Essa é a multidão que seguia Jesus, a multidão, e eu quero fazer um paralelo, que essa multidão representa as pessoas que muitas vezes estão caminhando na nossa vida, mas que têm propósitos diferentes, e elas querem intimidar a nossa vida, intimidar o propósito de Deus na nossa vida. Elas querem fazer calar a nossa voz. Elas querem fazer com que nós não vivamos aquilo que Deus tem para a nossa história. A multidão é um local de muitas vozes. É um local, é um lugar, representa um personagem que quer tirar a gente do foco, que quer nos afastar
do encontro com Jesus, quer nos afastar do relacionamento com Deus. A multidão nos influencia e geralmente ela nos influencia negativamente. A multidão pode nos impedir de chegar a algum lugar. Nós vemos aquele texto de quando o paralítico queria ter acesso a Jesus, mas a multidão o impedia de chegar lá. E foi preciso que os amigos daquele paralítico abrissem um telhado e descessem o paralítico pelo telhado para que ele alcançasse o acesso a Jesus. A multidão nos faz, muitas vezes, movimentar de um lado para o outro, em muitas direções. Nos aponta caminhos diversos, porque quando nós ouvimos a multidão, nós ouvimos conselhos diversos, e um vai dizer faz assim, outro vai dizer faz assado, outro vai dizer faz cozido, como diz aqui no Ceará. Então a multidão é esse personagem que tem várias vozes, e a voz da multidão geralmente fala todo mundo. Desconfiem de alguém ou de alguma situação que a frase todo mundo aparece. Eu disse todo mundo em algum momento da minha vida. A gente, quando é jovem, chega para os pais, aí a gente chega e diz assim, ai mamãe, eu dizia, mamãe, eu quero fazer isso. Não, você não vai fazer, mas todo mundo, voz da multidão. Voz da multidão, ela é dita nesse sujeito, todos. Todos fazem, todos vão, todos dizem. Desconfie desse tipo de voz. Ah, todo mundo tem outra mulher, voz da multidão. Todo mundo fica, voz da multidão. Todo mundo sonega impostos, voz da multidão. A voz da multidão sempre vai tentar te intimidar, mas ela principalmente vai tentar fazer você desistir de viver o plano de Deus para a tua vida. A voz da multidão vai tentar te parar, vai tentar te afastar desse relacionamento com Jesus. A voz da multidão é um instrumento de Satanás para tocar em você e fazer você sair do propósito de Deus. Diga misericórdia. O segundo personagem que eu vejo nessa história são os dois cegos. Os dois cegos estavam, o texto diz que eles estavam à beira do caminho. Eles estavam à beira do caminho. Aqui todo o meu respeito aos portadores de necessidades especiais que não têm visão. Para quem não sabe, eu sou oftalmologista e esse é o meu trabalho diário. Eu trabalho com pessoas que precisam enxergar. Se só vai no consultório, né? Quem está precisando ver, quem precisa de óculos, quem precisa de cirurgia. E o cego, ele não vê a luz. Se nós pararmos algum instante aqui, e se nós tivéssemos a oportunidade, eu não vou pedir porque eu não falei, mas se nós tivéssemos a oportunidade de agora, todo mundo fechar os olhos, a gente não vai conseguir perceber a escuridão por causa das luzes, mas em algum momento você já ficou em casa, a energia faltou, ou você já acordou de madrugada e você viu simplesmente tudo preto. É assim que um cego vê. Ou seja, ele não vê nada, ele tem ausência de luz completa. Uma pessoa completamente cega vê preto o tempo inteiro, vê como se ele estivesse numa noite escura, sem luz. E apesar de estar de olhos abertos, ele não enxerga. Quem eram os cegos daquela época? Quem eram esses cegos que estavam ali em Jericó? Duas pessoas que estavam à beira do caminho. Se nós observarmos, os cegos, eles têm algumas limitações por conta da necessidade de locomoção, de visibilidade, eles acabam tendo dificuldade de locomoção. Eles não vão a tudo, não vão a todos os lugares, a todos os passeios, porque é limitante não ter visão. Quando a pessoa não enxerga, ela se torna incapacitada em alguma coisa. Ela se torna incapacitada de participar de certas coisas. Eu sei que hoje, com toda a tecnologia, com a comunicação no braille, com todos os dispositivos que a tecnologia trouxe para ajudar esses portadores de necessidade especial, ainda assim, existe limitação. Por isso que os cegos, eles são deixados à beira do caminho. Eles ficam em determinado momento à margem de alguma situação, eles não conseguem se locomover o bastante, eles não conseguem participar de tudo.
E se nós observarmos, a multidão, ela está sempre querendo influenciar as pessoas cegas. No nosso paralelo que nós estamos construindo, nós temos áreas da nossa vida que muitas vezes estão em completa cegueira. A cegueira humana, a cegueira emocional, a cegueira espiritual, ela nos impossibilita de viver o que Deus tem para a nossa vida. E ela vai nos deixar à margem do propósito de Deus para a nossa história. Quando nós estamos com áreas cegadas da nossa vida, sejam áreas familiares, áreas financeiras, áreas de relacionamento, nós vamos viver à margem de alguma coisa, porque a cegueira, ela nos impossibilita a viver no caminho. E, costumeiramente, quando estamos cegos, nós damos vozes a muita coisa, porque como nós não temos visão, nós utilizamos o nosso outro órgão do sentido, que é o ouvido. Se vocês não sabem, o cego, ele tem o desenvolvimento do tato, por isso que ele faz o braille do ouvido, extremamente aguçado. Mas, em contrapartida, escutam ruídos que poderiam não perceber, porque o órgão ficou tão desenvolvido que traz muitos ruídos na sua voz. A cegueira, ela vai nos deixar à margem do caminho, assim como aqueles cegos que estavam em Jericó. Eles não conseguiam caminhar em direção a Jesus, porque eles não conseguiam ver. Na verdade, quando eu paro para pensar, a diferença entre o cego e a multidão é que a multidão, ela vai de um lado para o outro, ela não sabe que rumo chegar, e o cego, ele não enxerga para ver aonde ir. Ambos personagens, eles não conseguem atingir o propósito que Deus tem. E aí a gente precisa fazer essa reflexão na nossa vida. O terceiro personagem que eu vejo nesse texto é Jesus Cristo. Para a multidão, ele é o caminho, João 14, verso 6. Para o cego, ele é o único que tem poder de dar a visão, porque ele é a luz do mundo. Ele é o único que tem poder de iluminar os nossos olhos e abrir a nossa visão de tal maneira que nós possamos enxergar aquilo que ele tem preparado para mim e para você. Se nós estivermos cegos, ele tem poder para nos dar visão, visão espiritual, visão de propósito, visão de onde nós devemos chegar. Ele tem o poder de transformar os homens dessa igreja com homem com visão para a família, visão para o trabalho, visão aonde que nós devemos chegar. E Jesus Cristo de Nazaré é esse que tem poder de fazer com que enxerguemos aquilo que Ele tem para nós, a boa, perfeita e agradável vontade dEle para a nossa vida. Com base nesses três personagens que nós falamos, eu queria te dar 3 passos que vão fazer com que nós cheguemos a ser essa pessoa visionária, que vai fazer com que nós não andemos mais no meio da multidão, e vai fazer com que nós cheguemos ao nosso alvo, ao nosso propósito, que nós cumpramos aquilo que Ele diz respeito a nós. Afinal de contas, Deus tem um propósito para a minha vida, tem um propósito para a sua vida. E nós precisamos entender onde nós devemos chegar, onde o Senhor quer que nós cheguemos. Nós vemos que os dias estão abreviados. Talvez essa mensagem, quando eu estava orando, eu tinha uma outra palavra para dar. Talvez seja uma mensagem de confronto, mas é uma mensagem que nós, como igreja, precisamos, nos últimos dias, compreender para que fomos chamados. Nós não podemos perder mais tempo. Nós não podemos perder mais tempo com pequenas coisas, com coisas dessa terra, com coisas que não são refletidas na nossa eternidade positivamente. Eu queria te dar 3 conselhos. 3 coisas que eu e você precisamos fazer para que nós possamos ter a visão de águia, a visão que o Senhor quer, para uma igreja que avança, para uma igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque nós vamos avante, nós vamos adiante, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu queria te falar nessa noite, o primeiro passo
clame ao Senhor e reconheça o senhorio dele. Se nós observarmos, a primeira coisa que os cegos fizeram naquele dia onde Jesus vinha passando, ele disse: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu vejo que esses cegos, eles reconheceram quem era Jesus. Porque filho de Davi era aquele que vinha da descendência de Davi, era o Messias prometido, que vinha para salvar o povo de Israel. Quando o cego chega para Jesus e diz: Senhor, filho de Davi, ele está dizendo: Senhor, eu reconheço que tu és o Deus de Israel, que veio para nos tirar da escravidão eterna. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Quando nós enxergamos, conseguimos ver Jesus e pedimos por misericórdia a Ele, nós reconhecemos nossa condição humana de pecado. Nós estamos reconhecendo que Ele veio para nos tirar da escravidão do pecado, na qual nós nascemos, na qual nós vivemos. O Senhor veio para nos transportar do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somente o poder do sangue de Jesus pode fazer isso comigo e com você. E nós, para seguirmos nossa jornada, nós precisamos, hoje é dia de nós reconhecermos quem nós somos diante de Deus e quem Deus é. Porque o cego, ele reconhece quem é Deus. E ele reconhece quem ele é. Ele diz: Senhor, filho de Davi. Ou seja, ele diz: Tu és o Deus de Israel. Tu és o Messias prometido. Em seguida ele diz: tem misericórdia. Quando ele diz tem misericórdia, ele diz: Deus, Jesus Cristo de Nazaré, não me dá aquilo que eu mereço. Misericórdia é você não receber aquilo que você deveria receber. Misericórdia é você ter a morte eterna, é você ter a condenação e você está fadado ao fracasso. E sem Jesus você vai morar eternamente sem Ele. Você não vai ter a vida eterna. Você vai passar a eternidade em sofrimento. Quando você diz: Deus, tem misericórdia de mim, você reconhece quem você é diante da glória de Deus. Você precisa clamar o Senhor, reconhecer o senhorio dEle e reconhecer quem você é, quem nós somos. Quando nós chegamos na presença de Deus e dizemos quem Deus é, o adoramos na beleza de Jesus, no poderio de Jesus, e nós dizemos: tem misericórdia de nós. Nós estamos exatamente dizendo: Deus, nós não merecemos o teu amor, nós não merecemos a tua bondade, nós não merecemos a cruz do Calvário, mas o teu amor foi tão grande que tu nos livraste da morte e do inferno. Eu tenho notícia boa para vocês, gente. Jesus ama você, Ele ama a nossa vida, e apesar dos nossos erros, Ele tem misericórdia para a nossa vida, Ele tem misericórdia para a sua vida nessa noite. Aleluia. Aleluia. Eu mereço o inferno, mas Deus me garantiu o céu por meio da cruz. Jesus me garantiu o céu por meio da cruz. Clamar ao Senhor é entender a misericórdia. Glória a Deus. Às vezes nós estamos cegos. O grande problema é que às vezes nós estamos cegos. Estamos vivendo à margem do propósito de Deus. E ao invés de nós nos prostrarmos diante de Deus e pedirmos misericórdia, nós vamos ouvir a voz da multidão. Nós vamos pedir ajuda à multidão. E são tantas vozes na multidão que nos confunde mais ainda. A multidão, ela costuma querer atrapalhar que os cegos cheguem até Jesus. Eu vou repetir: a multidão costuma fazer e querer com que os cegos cheguem até Jesus. Elas dizem: te cala. Isso não faz sentido, isso é caretice. Olha, é só uma dose hoje, é só por hoje, é só o prazer de hoje. A multidão vai te dizer tantas coisas para calar, tentar calar o teu clamor interior que clama pela eternidade de Deus.
A multidão, ela costuma fazer isso. Jesus está conversando com seus discípulos em Mateus 15, 14. E ele diz assim, deixa-nos, ele está falando dos fariseus, que conheciam tanto a lei. E olha o que Jesus disse, deixa-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Você precisa ser guiado por Jesus. Você precisa ser guiado pelo nosso mestre. Ele, para a multidão, ele é luz para o caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Para o cego, ele é a luz que vai iluminar os nossos olhos, que vai abrir as nossas cegueiras do nosso coração, trazendo luz para que nós possamos entender a verdade dele e possamos viver o propósito dele aqui na terra. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Sim, nós precisamos clamar ao Senhor e reconhecer o senhorio dele. Nós precisamos reconhecer quem nós somos nesse clamor. Mas nós precisamos não dar ouvido à multidão e ouvir o que Jesus tem a dizer para nós. Deus não quer que sejamos cegos. Eu entendo isso muito no meu coração. Quando a pessoa chega com baixa visão no nosso consultório, a gente fica... a gente quer fazer tudo. A gente precisa operar, a gente precisa fazer uma cirurgia, precisa colocar uns óculos. E eu me apaixonei pela oftalmologia exatamente por isso, porque eu sou ceguinha. Mas o míope, ele não enxerga bem. E quando a pessoa chega lá no consultório e eu vejo que não tem solução para aquela situação, uma doença como glaucoma, uma doença grave, que não tem, às vezes vai evoluindo e danifica o nervo e a pessoa não enxerga. A gente quer trazer a visão para essa pessoa, a gente quer fazer de tudo, olha, mas a gente coloca o que for possível, a gente faz a cirurgia, depois coloca uma lente, faz um laser, faz o que a gente puder fazer para trazer de volta a visão. E às vezes podemos não estar completamente cegos, porque já confessamos Jesus, já temos Jesus no nosso coração, mas permanecemos com algumas áreas que ainda estão míopes, que não enxergam bem, que estão precisando trocar as lentes, que estão precisando ver realmente como Deus deseja que nós vejamos. E para isso nós precisamos, engraçado que eu estou falando de visão e o conselho foi, não dê ouvido à multidão, mas ouça o que Deus tem para te dizer. Porque o cego, ele fica com um ouvido mais aguçado. Então, ele tende a ouvir mais do que o que ele devia. Então, por isso que eu falei, não dê ouvidos à voz da multidão e ouça o que Deus tem para dizer. Porque quanto mais você se aproximar de Deus nesse relacionamento, mais ouvir dele, mais você vai conseguir enxergar. Mas, quanto mais a luz de Deus, da palavra, entrar no nosso coração, mais a gente consegue enxergar as áreas escuras da nossa vida. Quanto mais a palavra de Deus penetrar em nós, menos cegueira nós teremos, menos miopia nós encontraremos no nosso coração, mais claro, mais nítido estará o propósito de Deus para nós. Nós não podemos dar ouvido à multidão nem olhar para ela, nós precisamos olhar para Jesus. O livro de João 8:47 diz, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. E Romanos, o versículo tão conhecido, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você começa a ouvir a palavra de Deus, mais você vai ouvir Jesus, mais luz existirá no seu caminho. Mais luz existirá no seu caminho. Mais você vai enxergar as verdades de Deus. Interessante que o pior cego, tem um ditado que minha mãe dizia, não sei se vocês conhecem, quem é aqui da época da minha mãe, que o pior cego é o que não quer ver. Quando a gente não quer ver, gente, isso é real. A gente se acostuma com visão borrada. A gente se acostuma com a visão embaçada. Vocês acreditam que isso rotineiramente? Os pacientes chegam e dizem, não, eu estou vendo tudo bem.
Tá tudo bem, não estou tendo, eu vim só porque eu tenho que vir. Ou então, na época que eu examinava aqui no Detran, não, doutor, eu vim tirar aqui minha carteira, eu vejo tudo, não tem problema. Quando a gente ia ver, ele lia só que ele é, bem grandão. Como assim? Como que você enxerga? Aí chega no consultório, não, eu tenho uma cataratazinha aqui, mas eu estou vendo, tá tudo bem. Aí a gente vai ler, vê lá as letrinhas, não está vendo. Sabe por quê? Porque a gente se acostuma a ver errado. A catarata, ela vai entrando na vida da gente devagarzinho, é um processo do envelhecimento. Todos nós vamos ter catarata um dia, se nós vivermos muito. Então, para quem quer saber, o pessoal chega e diz assim, doutor, o que é que a gente faz para não ter catarata? Morre cedo que fica bem. Vai para a eternidade logo, que fica bem. Então, é um processo lento dentro de nós. E aí a gente não percebe. O cristalino, ele começa a ficar branco e você vai perdendo a visão devagarzinho e você se acostuma a ver borrado. Assim acontece com a nossa vida, com áreas da nossa vida que vão entrando sorrateiramente no nosso coração. Circunstâncias, conceitos que vão entrando no nosso coração sorrateiramente. E a gente começa a ficar cego naquela área. A gente não consegue ter perspectiva de melhora. A gente acha que é dependente de certa coisa que não faz parte do projeto de Deus para a nossa história. A gente começa a viver relacionamentos que Deus não quer para a gente. A gente começa a fazer negócios equivocados que não faz parte do projeto de Deus para a gente. E a gente não percebe, porque foi um abismo, chamando outro abismo, e foi um pouquinho de cegueira. E hoje, amanhã, você vai abrindo concessões e concessões, e quando você percebe, você já não enxerga mais. E se a gente fosse passar no crivo do anjo, que fosse medir a nossa visão, ali, naquela área, gente, a gente estaria completamente cego. E o interessante é que depois que a gente mostra para o paciente, depois que opera, e ele diz, doutora, como eu estava cego. Quem aqui não já viveu situações na vida que olha para aquela circunstância que você viveu e diz, Deus, como eu pude viver isso, como eu pude fazer isso, como eu estava cego. E é sobre isso, nós precisamos desse relacionamento com o Senhor Jesus. É através da palavra dEle que ela vai nos mostrando, que ela vai transformando. Deus tem o desejo de nos abençoar, mas Ele precisa que nós estejamos nesse relacionamento com Ele, no conhecimento da sua palavra, para que a gente possa enxergar. E a terceira coisa que eu queria falar nessa noite, terceiro conselho, é recupere sua visão. Recupere sua visão. O desejo de todo cego é enxergar. Se nós queremos ser pessoas que vivem o projeto de Deus, se nós queremos ser uma igreja que edifica essa terra, se nós queremos ser uma igreja que avança, se nós queremos nos últimos dias aqui na terra ser transformados pelo Senhor, nós precisamos recuperar a nossa visão. Interessante que quando aqueles cegos falaram com Jesus, ele olhou para aqueles cegos e ele disse, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça nessa noite? Jesus está olhando para a CC Videira Sul, para a CC Videira Online, e Ele está dizendo assim, filho, filha amada, o que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Deus está ouvindo a nossa oração. Ele está ouvindo, Ele está compartilhando desse relacionamento conosco. E Ele deseja que nós escutemos o que Ele está a nos dizer. Porque muitas vezes nós até clamamos, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Senhor, tem misericórdia da gente. Deus, nós estamos vivendo isso. Pai,
Pai, tu não está vendo as circunstâncias e Deus está falando conosco, mas nós precisamos, nesse relacionamento com o Senhor, ouvir o que Ele diz, para que nós tenhamos a nossa visão recobrada. Todo cego deseja ver. E eu queria ler um texto para vocês, que está em 1 Pedro, e esse texto me marcou muito. 1 Pedro, capítulo 1, verso, acho que é 2 Pedro, acho que eu errei aqui. Se eu estiver errado, perdão, gente. Seu divino poder, verso 3, nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento, acho que não colocaram, eu acho que é 2 Pedro, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por intermédio destas, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por eles vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. Ou seja, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. E a virtude que vocês têm, acrescentem o conhecimento. E ao conhecimento, acrescentem o domínio próprio. E ao domínio próprio, acrescentem a perseverança. E à perseverança, acrescentem a piedade. E à piedade, acrescentem a fraternidade. E à fraternidade, acrescentem o amor. Verso 8. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, se a fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor, estiverem crescendo em nós, elas impedirão que nós, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Todavia, se ninguém as tem, está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Esse texto, ele nos confronta como igreja. Um dia, nós estávamos cegos para o Evangelho de Jesus. Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, que o Deus deste século cegou o entendimento da humanidade, para que eles não reconheçam que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo está dizendo, olha, vocês já foram salvos, vocês já se relacionam com Jesus, mas se vocês tiverem uma fé que não é acrescida de virtude, uma virtude que não é acrescida de domínio próprio, um domínio próprio que não é acrescido de conhecimento, de fraternidade, de piedade e de amor, nós estamos completamente cegos. Hoje é dia da gente parar e refletir. Qual cegueira nós temos carregado na nossa história? Qual a área do nosso coração que não está sendo desenvolvida depois de termos aberto os nossos olhos para Jesus? É um dia de reflexão, como eu falei. E eu queria finalizar dizendo o que Jesus disse à igreja da Laodiceia. Jesus fala para aquela igreja, uma das igrejas da Ásia. E isso está no livro do Apocalipse. E era uma igreja que ela era morna. E Jesus fala profeticamente para aquela igreja e diz, olha, antes tu fosse quente, ou tu fosse frio, e dizes, rico sou, eu estou enriquecido, de nada tenho falta. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Eu aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que tu unjas os teus olhos com colírio,
para que vejas. Esse é um convite de Jesus Cristo para a igreja CC Videira hoje. Para você que está aí online, igreja do campus online. Onde nós precisamos, a começar em mim, dizer: Deus, qual é a área da minha vida que está precisando ser transformada?